Fala aí, pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 31 de julho de 2019, quarta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 2 horas e 23 minutos. Bom, eu estava tentando transmitir ao vivo, só que eu tive problemas na conexão, então eu vou gravar e depois vou jogar na rede. O único ruim é que quando eu gravo pelo celular, o arquivo fica gigantesco, a questão do tamanho dele. Mas vou tentar não passar de 10 minutos para não demorar muito na hora de transmitir, na hora de upar o vídeo. Muito bem, eu estou falando sobre o conceito de Mashiach. Tá? Eu estava falando sobre isso ali e acabou que teve um problema na conexão, então por isso que eu estou refazendo esse vídeo. Bom, lembrando que este vídeo não tem nenhuma intenção de defender religião alguma. Quem está vindo aqui pela primeira vez, ou está assistindo a esse vídeo pela primeira vez, não sabe. Mas quem já me conhece, quem já está inscrito no meu canal, quem costuma assistir aos meus vídeos, sabe que eu sou ateu. Então, eu quero só desmistificar essa questão que as pessoas falam que o cristianismo é um cumprimento do judaísmo. Não é. Cristianismo e judaísmo são antagônicos, são opostos. Tá? As semelhanças ali, o que tem de igual são as semelhanças são meras coincidências, certo? Tanto é que para o cristianismo, você não basta você cumprir a lei judaica, você tem que aceitar o tal Jesus deles, que eles dizem que foi crucificado, que morreu, aquela coisa toda, e que talvez tenha ressuscitado. Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Tentar dizer que o judaísmo, ou melhor, tentar explicar o judaísmo pelo cristianismo é a mesma coisa que você tentar explicar a Liga da Justiça pelos Cavaleiros do Zodíaco. Não tem nada a ver. São coisas totalmente diferentes, certo? Então vamos lá. Eles dizem, por exemplo, as pessoas dizem que, geralmente aqui no Ocidente, dizem que o tal Jesus cumpriu as profecias e por isso ele é o Cristo, ou Messias, ou Mashiach. Bom, vamos falar primeiro sobre Mashiach. O que significa essa palavra? Mashiach. Porque você viu no título com CH no final. Simplesmente porque na hora de transliterar do hebraico não temos uma palavra com esse som aspirado, ou melhor, com esse som gutural que sai, que é um pouco aspirado, mas que sai da garganta. Nós não temos esse som aqui no português. Então não temos letras para representar. Então nós colocamos o quê? As pessoas colocam um CH para poder simbolizar, certo? Mas a pronúncia é Mashiach, tá? Então esse tal Mashiach quer dizer ungido. Se tem alguém dizendo que é ungido do Senhor, é mentiroso, porque ele está dizendo que é um Messias ou um Cristo, certo? Então as pessoas elas costumam traduzir ungido quando é questão para se aplicar a seres humanos, quem pega no caso do Novo Testamento, e quando vai se aplicar a Jesus, coloca a palavra Cristo, mas é a mesma coisa. Tá? Então, se você pegar o chamado Novo Testamento, ele não cumpre, ele é vamos dizer, forçar a barra, tá certo? Então vamos lá. Quem no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, que os judeus para eles não é antigo, eles chamam de Tanar, quem pessoas receberam unção ali com óleo? Os reis, alguns profetas, o sumo sacerdote. Tanto é nesse sentido, Davi foi um Mashiach, o Melech Davi, ou o rei Davi. Agora, a chamada Tanar, que as pessoas conhecem como Antigo Testamento, ela tem chamadas profecias. Sabemos que profecias não se cumprem, ou melhor, profecias não existem, tá? Profecias são ilusões religiosas. Porém, já que as pessoas dizem que o cristianismo cumpriu o judaísmo, então a chamada profecia teria que acontecer, teria que os textos combinarem, certo? Mas não combinam. A verdade é que não combina. Então Jesus não cumpre, esse tal Jesus do Novo Testamento, não cumpre a chamada profecia da Tanar. Vamos lá. Então já sabemos o conceito de Mashiach, que é ungido. Agora, ele viria o quê? Primeiro, o Mashiach, ele teria que ser político, tá? A Bíblia fala sobre, a Bíblia hebraica fala sobre o Mashiach que viria,
iria restaurar Israel, iria fazer com que a lei saísse de lá de Jerusalém. Esse Messias, esse Mashiach, ele é político. Tá? O conceito de Messias, pergunte primeiro, se você quer aprender sobre Messias, sobre Mashiach, vocês precisam estudar o judaísmo e não o cristianismo. Certo? Eu estou falando que o judaísmo é uma religião verdadeira? Não. Porque se fosse verdadeira, não ia permitir com que uma interpretação, quer dizer, na verdade não é interpretação coisa nenhuma, é apenas uma jogada política, que é o cristianismo. Se fosse uma religião verdadeira, se tivesse uma divindade verdadeira, não ia permitir o engano. Tá? Então, mas o que acontece? Esse tal Messias, ele tinha que ser político. Não existe profecias na Tanakh, que é o Antigo Testamento. Não existe profecias falando que o Messias seria salvador de almas. Isso não existe. Isso é a desculpa do cristão. Tá? Eu não vou falar o porquê que surgiu, porquê que foi criado o cristianismo. Isso vai ficar para um outro vídeo. Certo? Mas eu estou mostrando aqui que não foi cumprido. Tá? Eu vou pedir para que vocês leiam depois. Leiam. Tá? O que eu estou falando aqui, tudo está na chamada Bíblia. Tá? No Antigo Testamento. Está lá, só você ler. Então o Messias seria político. Ele viria e teria que livrar Israel dos inimigos. Bom, na época que se atribui a vinda desse tal Jesus, dizem que veio, que aconteceu, aquela coisa toda. Quem estava no poder? Quem estava dominando Jerusalém? Jerusalém não era independente. Quem era? Os romanos. Então ele teria, se ele fosse Messias, o Mashiach, ele teria que ter expulsado os romanos. E outra, nenhuma escritura, nenhuma parte da escritura hebraica diz que o Messias ele viria fazer a parte espiritual, ia salvar do pecado, e depois ele voltaria na segunda vinda para cumprir. Isso não existe. Tá? Isso não tem lugar nenhum. Eles pegam a parte, aí depois dizem, não, mas essa aqui é a primeira vez, isso aqui vai cumprir na segunda. Não tem isso. Se estivesse escrito assim, ó, isso aqui ele vai cumprir uma vez, isso aqui ele vai cumprir na segunda. Ou ele vai falhar na primeira, vai cumprir parte, cumprir um terço, vai cumprir metade, e depois ele vai cumprir o resto. Não tem isso. Tá? Então Jesus não cumpriu nada. Cristianismo não é realização de nada. Tá? É uma religião? É uma religião. Assim como o judaísmo é outra religião? É. O Islã é uma outra religião, o hinduísmo é uma outra religião, mas são religiões que não têm cumprimento. No caso que o cristianismo veio depois, ele não cumpre nada do judaísmo. Porque se você estudar o judaísmo, você vai ver que é totalmente oposto. O conceito de divindade é totalmente oposto. Porque eles têm a questão da unicidade mesmo. Não existe aquela questão de trindade. Eu vou falar em outro vídeo sobre o plágio da a Trindade é um plágio, tá, gente? Já fiz sobre o plágio sobre o livro de Jó. Vou falar depois sobre a Trindade. Mas a Trindade é um plágio. E essa questão de Deus não divide a glória dele. E o Messias não seria divino. E tem mais. Pelas profecias, o Messias seria filho de pais humano. E vai desculpar, não é faltar com respeito, não. Mas na Bíblia, Jesus, ele é o quê? Um filhote de pombo, porque foi o espírito pombo que fez com que Maria ficasse grávida. E outra coisa, ele teria que restaurar o templo, o templo estava construído, ele não teria que profetizar jamais a destruição do templo, foi o que ele fez. Ele não poderia descumprir a Torá, tá? Tanto é que ele amaldiçoou a figueira no texto. Não estou falando que isso aconteceu, estou pegando os textos, tá ok? Ele amaldiçoou a figueira, e a figueira seca. E pela lei judaica, não pode destruir árvore frutífera, nem em guerra. Isso está lá em Deuteronômio. Vai procurar. Tá? E outra coisa, ele teria que ser um profundo conhecedor da Escritura. Vamos ver aqui? Eu vou só ler essa parte aqui. Só isso aqui que eu vou ler com vocês. Tá? Marcos 2, do versículo 23. Olha só o que diz. Olha só. Aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas.
E os fariseus lhe disseram: vês por que fazem no sábado o que não é lícito? Porque eles tinham que colher antes, segundo a lei. Certo? Mas ele disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Eles que com ele estavam, presta atenção nisso aqui. O Messias, o Mashiach, teria que conhecer profundamente a Torá e a Tanar, melhor dizendo, a escritura hebraica. Ele teria que conhecer profundamente. Olha só. Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade, teve fome? Ele que os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito senão comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Bom, vamos lá para 1 Samuel 21 e vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso é verdade. Você pega aqui, ó. Deixa eu só achar, só pegar aqui. Olha só. Diz aqui, tá? Que você pega o capítulo 21 e leia, tá? Eu não vou ler agora não, porque não vai demorar muito esse vídeo. Quem era o sacerdote? Ele disse que era Abiatar ali, né? E aqui é Aimeleque. Peraí, que Messias é esse que não conhecia a própria escritura e o nome do sacerdote? E outra, não existia a tal casa de Deus do templo, tá? Não existia, que eles chamam assim de casa de Deus. Porque é engraçado que o Novo Testamento ele contraria o tempo todo. Diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e o próprio Jesus chama o templo de casa de Deus. Fala que o templo, até aquele templo lá de Herodes, ele fala que era o templo do... o templo, transformaste a casa do meu pai em covil de ladrões. A Bíblia depois diz que Deus não habita em templos, depois diz que habita. É complicado, né? Umas historinhas assim que são contraditórias. Eu não estou falando que Jesus existiu, estou pegando os textos e pegando o que está escrito ali e mostrando que as coisas não batem. Tá? Mas o que aconteceu aqui nessa passagem onde Davi está com fome? Ele não entrou. Primeiro que o templo não foi construído ainda por Salomão. O templo vem depois. Eles fizeram uma estrutura para colocar a tenda, a arca ali e tudo mais. Mas o templo não existia. Então, onde o sacerdote ficava, que às vezes é chamado de templo, antes de construir, e Davi não entrou ali. Eles tiveram que santificar o povo e depois o sacerdote levou até eles, até Davi e os homens que estavam com eles. Bem diferente do que é falado no Novo Testamento, certo? Ou seja, o Mashiach fajuto não conhecia a própria que eles chamam de escritura, né? A própria Tanar. E outra, e ele fazia o que não era lícito no sábado, porque tinha que pegar antes. Eles tinham que pegar os alimentos antes. E realmente nem a Tanar, nem a Torá, que aí são os 5 primeiros livros, nem a Torá ele conhecia. Ou ele nem obedecia direito, e nem conhecia direito também não. Ele destrói uma figueira, coisa que a lei proíbe. Ele profetiza entre aspas. Nós sabemos que isso aí foi escrito depois da destruição do templo. Mas vamos imaginar, vamos pegar pelo que está escrito ali, vamos imaginar, vamos respeitar que tenha acontecido. Aí ele profetiza a destruição do templo, ele diz que o reino dele não é deste mundo, não vence inimigo nenhum e vai à cruz. E vai lá para a cruz. Sendo que o Messias ele iria vencer todos os inimigos. Messias crucificado é Messias fajuto, não é Mashiach, é invenção pura. Foi uma jogada política para colocar o quê? Um Mashiach que fizesse com que o povo não lutasse. Tivemos figuras que vamos dizer, que tomaram para si o título de Messias, vários, tá? Mas nenhuma deles cumpriram. Mas todos esses que tentaram ser o diferente do Jesus da Bíblia, pelo menos eles lutaram contra os romanos. Agora, se fosse verdade, eles teriam que vencer. E outra, diz que a lei sairia, o Messias iria fazer com que a lei saísse de Jerusalém. Jerusalém domina o mundo? Nesse sentido? Se a lei sair deles? Ser o guia espiritual da humanidade? Não.
Não. Então, Messias, esse conceito, ele tem que ser, o ungido tem que ser alguém político que vá vencer os inimigos. E não só isso, além de vencer os inimigos, ele teria que conhecer profundamente a escritura hebraica. E nós podemos ver pelo escrito aqui do Novo Testamento que ele não conhecia, não sabia nem o nome do sacerdote. Alguém pode dizer assim, não, é porque o sacerdote iria morrer e depois iria assumir Abiatar. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Ó, aconteceu o impeachment aqui no Brasil, mas antes, em 2013, teve manifestações que as pessoas estavam lutando contra esse abuso da Copa. Em 2013, o que aconteceu? Muitos foram presos. Por culpa aqui da burrada da Dilma que ela fez. Alguém pode escrever assim, no tempo que o presidente Temer, em 2013, no tempo que houve as manifestações, o presidente Temer fez com que fossem presos. Não, ele não era presidente. Ninguém pode escrever uma matéria assim, ou pegar um livro de história e falar que era o presidente. Mesmo que ele fosse assumir depois com o impeachment. Isso é outro caso. Mas enquanto a Dilma era presidente, quem for escrever a história daquele tempo, de 2013, tem que colocar que ela era presidente. Também uma coisa que, se esse Jesus conhecesse a escritura, ele iria dizer que o sacerdote era o Aimeleque, não Abiatar. Tá dizendo porque ele morreu e depois assumiu o filho, por isso que está certo dizer que era Abiatar. Não, não está certo, porque no tempo que está registrado ali, era o sacerdote Aimeleque e errou feito. Então isso não é Messias, tá bom? Então, gente, quero que vocês entendam isso aqui. Dizer que eu não tenho religião nenhuma, só para dizer que Jesus e o cristianismo não cumpriram coisa nenhuma do judaísmo. E nem vai cumprir porque não existe Messias, porque profecias não existem. Só estou desmistificando essa besteira que as pessoas falam, tá bom? Então, gente, um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.